Hey guys! Hoje nós vamos falar sobre as horas. Então, existem muitas questões para a gente falar sobre as horas. A primeira coisa que a gente precisa falar e deixar bem claro é sobre a palavra time. Time é utilizado no português, não é utilizado no português, é utilizado no inglês, né? A palavra time pode ter três possíveis traduções em português. Pode ser utilizado como tempo, hora ou vez. Cada uma dessas traduções vai depender do contexto. Hoje, nós só vamos falar sobre a tradução hora. Então, quando a gente pergunta que horas são, a gente vai perguntar What time is it? What time is it? What time is it? Então, nessa frase, a palavra time está sendo utilizada como horas. Muito importante, a palavra what pode ser traduzida como o que ou qual. Nesse caso, em português, a gente utiliza que horas. Essas pequenas traduções, essas adaptações a gente tem que fazer conforme o contexto. Quando a gente está falando de que horas, a gente vai traduzir em inglês what time. E na pergunta what time is it, essa parte do is it vai ser o que em português a gente usa como são. Que horas são? Como eu falei anteriormente, a expressão what time significa que horas. A gente pode utilizar somente essa parte para perguntar que horas a pessoa faz alguma coisa. Por exemplo, que horas você estuda inglês? What time do you study English? Então, quando a gente for responder que horas são, a gente vai utilizar it's. It's significa it is, e no contexto de horas, a gente vai utilizar para responder que horas são. O que em português seria são tal horas, por exemplo, são 5 horas. It's 5 o'clock. Falando sobre o'clock, essa é a expressão que a gente utiliza quando a gente fala alguma hora do dia, né? Quando a gente está falando sobre o horário, a gente vai falar, em português a gente usa a expressão horas. São 5 horas, são 7 horas, 9 horas, enfim. Em inglês, eles utilizam o'clock depois do número para falar as horas. Por exemplo, são 5 horas, it's 5 o'clock. Uma observação importante, quando a gente está falando sobre a parte da manhã, da tarde ou da noite, em inglês isso funciona de uma maneira um pouco diferente. Eles utilizam a expressão AM ou PM para falar se o horário é antes do meio-dia ou depois do meio-dia. Por exemplo, são 5 horas da manhã, it's 5 AM. São 5 horas da tarde, it's 5 PM. Quando a gente está falando sobre horas, a gente vai utilizar o at para falar às tal horas. Quando a gente faz alguma coisa às tal horas. Por exemplo, eu estudo inglês às 9 horas. I study English at 9 o'clock. Se for às 9 da manhã, at 9 a.m., 9 da noite, at 9 p.m. Uma parte muito importante para a gente comentar é sobre o de alguma hora a outra hora. Por exemplo, das 2 às 4. Em inglês, quando a gente fala de um horário a outro horário, normalmente a gente utiliza as palavras from e to. Por exemplo, das 2 às 4. From 2 to 4. Muito importante comentar sobre a palavra até em português. Em português, a gente utiliza o até em dois contextos que em inglês a gente vai utilizar duas palavras diferentes, dependendo da situação. Por exemplo, se eu falo até no sentido de ficar fazendo alguma coisa até tal horário, por exemplo, eu estudo inglês até às 9 horas. I study English until 7 o'clock. A gente vai utilizar o until para falar o até nessa ideia de uma ação contínua, quando a gente fica fazendo alguma coisa até tal horário. Mas também é possível utilizar o até em português quando a gente está se referindo a algum prazo. Eu preciso finalizar essa tarefa até às 9 horas. Nesse sentido, que é um contexto completamente diferente, a gente está falando sobre um prazo. Então, nesse caso, a gente utiliza by. Por exemplo, I need to finish this task by 9 o'clock. E para finalizar, eu quero falar sobre os minutos. Tu viu? Quando a gente fala em português, né, o horário e os minutos, a gente fala 7h43, por exemplo. A gente utiliza esse e para juntar a hora com um minuto. Em inglês, não. Em inglês, eles falam direto. Eles falariam, por exemplo, 7h43, ficaria
43. Mas muito cuidado quando os minutos estiverem entre o 1 e o 9. Em português, a gente fala normal, né? Por exemplo, 7 e 3. Em inglês, normalmente a gente comenta aquele zero que está antes no minuto ali. Por exemplo, 7 e 3, em inglês ficaria 7:03. Esse O, que literalmente significa a letra O, nesse caso vai funcionar como o zero. Então, 7:03 para falar 7 e 3. E na semana que vem, o vídeo vai ser sobre um conteúdo complementar a esse, para você se aprofundar um pouco mais sobre o conteúdo das horas e como os nativos realmente falam as horas. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação desse próximo vídeo. E se você ficou com alguma dúvida sobre esse conteúdo ou qualquer outro conteúdo relacionado ao inglês, deixa aqui no comentário, porque eu vou fazer um vídeo respondendo as principais perguntas. Ok, guys? So thank you very much and see you next week. Bye bye!